Vozes. Qual voz você tem ouvido? O inimigo ele tem colocado vozes em nossas cabeças para que faça com que nós venhamos a desmotivar de tudo e achar que nós não somos capazes, ou tudo que a gente sonha, ou a gente quer, ou a gente deseja é muito maior do que aquilo que a gente é. E não é verdade, né? Ele fala tudo isso para nos desmotivar, para não deixar com que nós possamos pensar aquilo que Deus quer que nós pensamos de nós, aquilo que Deus fala que a Bíblia diz que nós somos, aquilo que Deus fala que nós somos. E a Bíblia fala, e Deus fala através da sua palavra, que nós somos mais do que vencedores. Ele fala que no mundo nós teremos aflições, ele fala para a gente ter bom ânimo e fala também que ele venceu o mundo. Então, qual voz você tem ouvido? A voz do inimigo que quer te desmotivar a todo tempo, que quer tirar todo aquele brilho que Deus quer colocar em ti, quer ofuscar aquilo que o Senhor já tem preparado para ti, porque tudo em nós o Senhor já preparou para nós. Tudo que nós somos hoje e tudo que nós vamos ser no futuro, o Senhor já preparou para nós. Só que o inimigo, ele fica soprando coisas no nosso ouvido para que a gente ouça a sua voz e desista dos nossos sonhos e desista daquilo que a gente tanto quer, tanto almeja. Não é verdade? E muitas vezes, às vezes acreditamos nessa voz e nos achamos realmente incapaz de tudo, de conseguir tudo, de não fazer mais nada, porque achamos que essa voz ela tem razão. São mentiras colocadas em nossa cabeça para que a gente acredite que realmente nós não somos capazes. E a Bíblia ela fala tudo ao contrário. Ela fala que nós somos mais que vencedores, que nós somos capazes de fazer tudo. Ela fala até que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós somos capazes de mover um monte de um lugar para o outro. E como o inimigo, ele sabe de tudo isso, sabe que nós podemos todas as coisas. Jesus Cristo disse que nós podemos fazer obras maiores do que a que ele fez. Mas o inimigo fala que nós não podemos fazer nada, que a gente não consegue nada, que nós não somos capazes. Isso foi para o tempo de Jesus, isso só acontece na vida do nosso irmão, as coisas só acontecem na vida dos outros, mas na nossa nunca vai acontecer. Porque ele tenta minar essa palavra em nossa vida, em nossa mente, para que a gente realmente condicione isso como uma verdade e coloque em prática tudo o que ele quer, todo o plano que ele armou contra as nossas vidas. A Adriana fala aqui, ó, minha vida inteira nas mãos do Senhor, rotina espiritual para combater as sementes e setas do inimigo. É isso mesmo, Adriana, você já foi lá pro final. É isso mesmo. A arma contra essas palavras está aqui, ó, para combater essas palavras que o inimigo coloca em nossa vida, que coloca essas vozes em nossa cabeça. É realmente uma rotina espiritual para combater. Ler, meditar, adorar, louvar ao Senhor, estar sempre na presença do Senhor, isso faz uma diferença tremenda. A Claudinha coloca aqui, ó, fez isso lá no jardim com Adão e Eva, é isso mesmo. Usou a voz mentirosa falando para Eva que se ela comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus. Ela tinha algo determinado já na vida dela. A Eva e o Adão era para obedecer a Deus. Eles podiam fazer de tudo ali naquele jardim, menos comer da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente veio astuta e começou a lançar vozes na cabeça da Eva. E a Eva comeu do fruto e ainda deu o Adão, o seu companheiro. A Adriana fala aqui, ó, que o inimigo sempre se levantará contra os escolhidos. É isso. Rotina espiritual dele, é isso mesmo. Nós temos que ter uma rotina em Deus. É dessa forma mesmo, Adriana, que a gente combate os dados inflamados do inimigo nas nossas vidas. Ó, eu vou dar um exemplo de um filme muito conhecido. E tem pregadores que usam esse filme para poder trazer uma ilustração. E eu quero usar esse filme também para trazer uma ilustração para você ver a diferença das vozes. Lá no... Deixa eu... O que eu não tenho aqui? Aqui. O Rei Leão. Você conhece o Rei Leão. Mustafá
era o rei naquela época. Mufasa, eu li uma coisa e escrevi outra, só que aí minha secretária está aqui falando, é Mufasa. Mufasa era o pai do do Simba, que virou o tema do Rei Leão. Mufasa, ele sempre ensinava ao seu filho Simba como ele deveria atuar como rei da selva. Sempre o aconselhava, sempre levava ele nos lugares, mostrava como funcionava e falava para ele que ali naquele lugar ele não poderia ir, aqui nesse lugar ele não poderia passar, ele poderia ter todos os reinos, mas tinha lugares que ele não poderia ir, porque Mufasa, sendo rei, não ia, então ele já ensinava o seu filho a também não participar, correto? Só que teve um determinado momento que Scar, que é o nome do seu irmão, que era um leão invejoso e ambicioso, ganancioso. Então, teve uma vez que Simba teve um encontro com Scar, e Scar já mudou toda a conversa e começou a falar coisas para Simba que não era o que o pai tinha ensinado. Aí você veja, o pai ensinava, Mufasa ensinava o Simba as coisas corretas. Falava, a voz de Mufasa para Simba era a voz que era para ele seguir. Só que em um momento da sua vida ele desviou o seu caminho e começou a escutar Scar, que armou toda a cilada para que Mufasa viesse a morrer. E aí quem herdaria o trono era Simba. Só que ele já estava condicionado a fugir, porque ele iria morrer. Olha que coisa de doido. E no meio do caminho ele encontra Timão e Pumba, que também aparentemente parecia amigos de Simba. E aí condicionou na sua cabeça com vozes dizendo para Simba que ele não era carnívoro, que ele era herbívoro. Hakuna Matata era o que eles diziam que Simba era, que ele poderia ser Hakuna Matata. E Simba entendeu que era verdade isso. Até um determinado, é isso mesmo, Hakuna Matata. Até um determinado tempo, Simba cresceu, aconteceu várias situações e aí ele teve um encontro com a imagem do seu pai. E aí ele começou a entender quem ele era. Mas para isso acontecer, ele passou por um período imenso de situações que ele poderia ter evitado se ele tivesse escutado e seguido os conselhos de Mufasa, o seu pai. Correto? Então você pode prestar atenção nesse vídeo. Se você ainda não prestou atenção nesse vídeo, você pode assistir o Rei Leão hoje e prestar atenção que Mufasa aconselhava o seu filho da forma correta. Scar aconselhava o seu sobrinho de uma forma diferente, errada, totalmente voltada para a sua ganância de querer ser rei, até o período em que ele foi. Mas aí Simba entendeu futuramente, mas teve que passar por um processo árduo, teve que comer legumes, comer lesma, comer insetos, viver uma vida de perseguição. Hakuna Matata, era assim que ele vivia. Vivia numa vida onde que não precisava ter compromisso com nada, não poderia ser nada. Só que Simba nasceu com um propósito, assim como você também nasceu com um propósito. Você nasceu com um propósito. Deus, ele determinou já para você quem você deve ser, quem você vai ser, quem você é hoje e quem você vai ser no futuro. Só que para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa estar determinado a escutar o que Deus tem para você e seguir. Porque o inimigo, simbolizando Scar, ele vai sempre aparecer no teu caminho, falando para você vozes, colocando em tua cabeça vozes de que você não é capaz, só que você já é herdeiro desse propósito. Jesus Cristo foi co-herdeiro de Deus aqui na terra, já tinha um propósito e em momento nenhum ele desviou desse propósito. Tentaram desviar Jesus do seu caminho na tentação, os escribas, os fariseus, todos os doutores da lei tentando pegar Jesus em qualquer circunstância, em qualquer momento, mas Jesus estava determinado a ouvir o que Deus determinou para ele quando enviou ele aqui na terra.
E é dessa forma que nós temos que combater o inimigo, com a presença de Deus em nossas vidas todo o tempo, nos alimentando da palavra, querendo fazer com que a vontade de Deus ela seja soberana em nossas vidas, para que as coisas venham acontecer da forma como Ele determinou para nós. O propósito já está determinado, agora precisamos ouvir e seguir. A Claudinha fala assim, ó: se não tivermos constantemente em contato com a voz verdadeira, é isso aí, ó, não reconhecemos a voz mentirosa. É isso, porque você vai estar em contato com o Senhor, você só vai ouvir a voz do Senhor. Quando você vai ouvir outra voz, você vai ver que é diferente da de Deus. Jesus fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor, e ele sabe também quem é as suas ovelhas. Jesus Cristo, ele fala isso para nós, que ele reconhece. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Quem é hoje que está te pastoreando? Qual a voz que você está seguindo? A voz do seu ego? A voz interpessoal? Ou a voz do Senhor que é utilizada para te abençoar? Escreve aqui para mim aqui algum testemunho ou alguma coisa aqui para mim que eu vou estar lendo, de uma voz que um dia você estava convicto daquilo que Deus preparou para você, e de repente você foi comentar do propósito de Deus na tua vida para outra pessoa, e a voz da outra pessoa, que aparentemente era uma voz amiga, veio e jogou um balde de água fria totalmente nos teus planos, naquilo que Deus já tinha preparado para você. Isso já aconteceu com você? Escreve aqui o teu testemunho. O Jean Terra Marino fala assim: só a intimidade abre os nossos ouvidos para Deus falar. Uau, é isso. É isso. Quando a gente está atento, à voz do Senhor, a voz do inimigo ela soa como uma voz estranha. É igual algo que um espinho ou uma farpa que entra na nossa pele, e a gente vê que existe um corpo estranho em nós. Mas quando a gente reconhece a voz do Senhor, a gente sabe que a voz do inimigo ela é repreendida na hora, porque a voz ela é diferente, ela não é igual à voz do mestre. A gente, ovelha, conhece a voz do nosso pastor. A gente entende que o Senhor, ele sempre vai falar para nós aquilo que ele quer de melhor para nós. A palavra de Deus, a voz de Deus para nossas vidas, ela nos incentiva. Ela nos dá motivação. Ela fala assim: não temas, eu sou contigo, não te assombre, eu sou teu Deus, eu te sustento e te fortaleço com a destra da minha justiça. Então o Senhor ele sempre fala, como falou para Josué: seja forte e corajoso. Deus naquele momento só falava com Moisés, até Moisés partir. Quando Moisés partiu, passou a falar com Josué, e da mesma forma que ele falava com Moisés, ele também falava com Josué, falava: não temas, seja forte e corajoso, que eu estou contigo. A voz do Senhor com a vida de Josué, ela foi nítida, e ele entendia, e a todo momento ele entendia. Quando ele não clamou ao Senhor, foi quando os inimigos entraram no arraial de Israel e se passaram por amigos e já estavam armando. Mas quando nós estamos atentos à voz do Senhor, o Senhor ele manda pedras do céu, se for necessário, para nos proteger. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós temos que estar atento à voz do Senhor. A voz do Senhor ela nos incentiva, a voz do Senhor nos abençoa. A voz do Senhor nos fortalece, a voz do Senhor nos valoriza, ela não nos despreza, ela fala que nós vamos ser mais que vencedores, que a gente vai conseguir, que a gente precisa permanecer e ser fiel ao Senhor e permanecer nele, que ele vai realizar o desejo do nosso coração, ele vai fazer com que os nossos caminhos sejam cumpridos, que os nossos caminhos sejam trilhados da melhor forma, e no processo mesmo que a gente passe, ele vai estar conosco. Para você ter uma ideia, como a gente tem que estar atento à voz do Senhor. Teve um momento que Pedro pegou os discípulos, quando Jesus partiu dessa terra, ele pegou os discípulos e foi para o meio do mar pescar. E no momento ele viu Jesus
gritando de lá. E aí ele falou assim: mestre, não, essa não foi, essa foi outra passagem. Jesus despede o pessoal e fala para os discípulos ir para o meio do mar, e no meio do mar acontece uma grande tempestade. Jesus Cristo começa a andar sobre as águas no meio daquele temporal, e aí eles começam a se apavorar e falam que é um fantasma. E aí Jesus fala de lá, fala assim: ei, não temas, sou eu. Aí Pedro fala assim: Jesus, se é tu mesmo, fala para que eu vá contigo. Ele sabia quem era Jesus, ele ouviu a voz do mestre. E Jesus falou: pode vir. E Pedro teve a experiência de ouvir a voz de Jesus e obedecer, e andar sobre o mar. Mas ele ouviu a voz de comando. Ele não foi para o mar, preste bem atenção nessa que eu vou falar para você agora. Ele não foi para o mar sem a permissão de Deus. Ele ouviu a voz e pediu a confirmação. Irmãos, muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque a gente ouve a voz de Deus, mas não pede a confirmação da voz do Senhor para aquele tipo de situação. Tem coisas que a gente tem vontade de fazer, mas a gente faz sem a voz do Senhor, sem a autorização de Deus. A gente faz de forma aleatória e de vontade própria. E depois, quando não dá errado, quando dá errado, a gente ainda culpa o Senhor, perguntando aonde ele estava que permitiu que você fizesse isso. Irmãos, preste bem atenção, não faça nada sem ouvir o ok de Deus. Mas, cara, como Deus vai falar comigo? Calma, que ele vai arrumar uma situação que ele vai queimar no teu coração a resposta que você precisa. Isso acontece comigo sempre. Quando eu vou fazer algo, eu sempre oro a Deus, clamo a Deus, peço a Deus uma confirmação. E através de um louvor, através de uma palavra, através de uma ministração, até mesmo minha, eu ministrando em algum lugar, pregando, e Deus fala naquele momento aquilo que eu precisava como resposta. E Deus, ele sempre vai falar, e cada um tem uma particularidade com o Senhor, e ouve e entende a voz de Deus da forma como ele fala presente em nossas vidas. E aí você não vai sofrer porque você ouviu a voz do Senhor, e quando o Senhor dá um ok, ele vai contigo e até o fim, e até você entender que é ele que está no negócio. Oh glória, aleluia. Porque quando você obedece ao Senhor, você tem menos desafios a percorrer. Irmãos, tem muitas vezes, esse ano aconteceu várias situações de pessoas que vieram se aconselhar comigo. E eu cheguei a falar coisas para eles que não era para eles fazer, que o tempo do Senhor ia acontecer na vida deles, e no momento o Senhor ia preparar. Porque o Senhor, ele prepara o tempo certo. Se ainda não aconteceu na tua vida, recebe aí, ó. Se ainda não aconteceu na tua vida, é porque o Senhor está te preparando. Quando o Senhor não muda a situação, é porque ele está querendo mudar teu coração. Você ainda precisa muito aprender sobre Deus, sobre a vontade de Deus. Então, quando você vai fazer coisas que não é da vontade de Deus, que você não consulta a Deus, você sofre. Como, por exemplo, teve pessoas que eu aconselhei, falei: calma, já está chegando o tempo, espera só mais um pouquinho, que o Senhor já vai entregar nas tuas mãos. E a pessoa não teve paciência para esperar, se precipitou, pecou, porque fez algo que não era de acordo com a vontade de Deus, teve que se amarrar em um relacionamento que não teve nem tempo de descobrir se a pessoa cheira a sovaco ou não, não teve nem tempo de descobrir os defeitos da pessoa, não teve nem tempo de descobrir as qualidades da pessoa, mas mesmo assim quis dar um passo antes do tempo, quis fazer com que a sua vontade fosse soberana. E aí o que aconteceu? Aconteceu tudo de errado. O sofrimento começou a acontecer, envolveu outras pessoas, e aí teve que dividir um lar por causa de uma situação que não soube esperar. O Jean está colocando aqui, exatamente, o Abraão e Sara se precipitaram e deu ruim. Ismael nasceu, outra nação nasceu, inimiga virou a nação cujo o Deus era outro. Então, é isso que nós temos que entender. Deus tem sempre o momento certo para nos entregar aquilo que a gente tanto quer. Então, não se precipite, não dê um passo
antes de ouvir a autorização de Deus. Não dê um passo antes de ouvir o sim do Senhor. Se ainda Ele está em silêncio, é porque Ele está te preparando, Ele está te fortalecendo, Ele está te capacitando para tal situação. Então não se precipite, aguarde. Eu sei que às vezes a ansiedade toma conta das nossas vidas, mas nós temos que guardá-la, nós temos que superá-la, para que quando recebermos algo de Deus, ser algo prazeroso, algo satisfatório, porque essa é a voz de Deus, essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é soberana em nossas vidas. Então não se precipite, não se precipite em fazer algo que Deus ainda não permitiu que você faça. Aguarde e espera, porque a voz da precipitação, ela vai vir na tua cabeça, ou então vai ser usada por outras pessoas, falando assim: vai lá, faz logo, faz assim. Às vezes te dá até o caminho, mas se você não sentir paz em seu coração, é porque o Senhor ainda não autorizou. Por mais que as ideias venham na hora, sejam ideias maravilhosas, caminhos maravilhosos, mas no final não é o caminho que o Senhor preparou para você. Então preste bem atenção, escute a voz do Senhor. Se o Senhor está falando contigo nessa noite, escuta, obedeça, seja prudente em Deus, porque o Senhor, Ele só vai falar palavras para você que te ajuda, vai te renovar, palavras de renovação, vai falar palavras para te valorizar, Ele vai falar palavras para te motivar, Ele vai trazer a tua memória da onde você veio, aonde você está hoje e aonde você vai chegar. Ele sempre vai fazer você olhar para trás para ver o tanto que você já percorreu. E você não chegou até aqui sozinho. Você não chegou até aqui sozinha. Então é sinal que Deus está contigo, e Ele vai te lembrar, falar: calma, olha onde você estava, olha o ponto de partida onde foi, olha quanto zero já foi acrescentado nessa tua caminhada. Você não está no início, você já está na casa decimal, você já está em um avanço muito grande. Olha onde você está, olha onde eu quero te levar. Só espera, confia. A voz do Senhor, ela fala isso para você nessa noite. Confia, espera, que o Senhor, Ele vai derramar na tua vida, vai determinar na tua vida no momento certo. Ele celebra as tuas vitórias, Ele se alegra quando você realmente vence, quando você alcança o objetivo, quando você escuta a voz dEle e pratica da forma como Ele pediu e determinou. Noé, quando foi para fazer a arca, o Senhor deu todas as suas discriminações, né? Discriminações não, discriminou, né? Não, sei lá. Ele escreveu para Noé, não estou conseguindo falar, travou a língua. Ele escreveu para Noé tudo que era para Noé fazer. Quanto tempo demorou para a arca ser feita? 100 anos. Não foi de uma hora para outra. Foi 100 anos que a arca demorou para ser feita. Mas Ele fez tudo que estava discriminado ali. Tudo que estava escrito. Noé seguiu passo a passo, qual era a madeira, qual era o tamanho, qual o côvado, qual era o tamanho da porta, qual eram os tamanhos das janelas. E Deus o honrou, salvou ele e a sua família, porque ele aguardou o momento certo, ele entendeu, ele escutou a voz de Deus. E isso é o que a gente precisa entender. Quando a gente estiver em apuros, o Senhor, Ele vai falar conosco. Quando o povo de Israel estava fugindo do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho. E o que o Senhor falou? Moisés, o que tu tens na mão? Aí ele, um cajado, encosta no mar e fala para o povo que marche, que não é para parar. E ali o Senhor ouviu a voz de comando, colocou o cajado no mar. E o que aconteceu? O mar se abriu e o povo passou em seco, porque Moisés estava ouvindo a voz de Deus. Moisés estava sensível à voz de Deus, porque Deus falava com ele face a face, como fosse amigo. E Deus, Ele celebra as nossas vitórias. Ele consome toda a dúvida das nossas vidas.
Por isso que ele fala que nós somos mais do que vencedores, porque ele determina isso em nossas vidas. Nós somos mais do que vencedores. Não é um passe de mágica que Deus faz com que aconteça em nossas vidas. Não, ele faz com que nós entendamos isso, que nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós somos santos, separados, porque antes nós vivíamos em uma situação e depois o Senhor nos santificou, nos tirou de um lugar onde a gente vivia para poder passar por outro. E aí hoje nós vivemos uma santificação, aonde a gente todos os dias, como a Adriana e a Claudinha falou aqui, nós estamos todos os dias lutando contra a carne, não, contra os principados e a potestades, sempre se santificando para poder ouvir a voz do Senhor. Ele celebra as nossas vitórias, ele consome todas as dúvidas, ele faz a gente acreditar que tudo é possível. Tudo é possível. Muitas vezes as vozes vinham em minha mente falando que eu não era capaz, porque eu não tinha uma voz masculina para me aconselhar, para me direcionar. Eu não tinha um pai que me aconselhasse nas minhas decisões. Eu não tinha uma pessoa com inteligência, com intelecto. Eu não tinha uma pessoa que poderia me orientar. Eu tinha a minha mãe, que era limitadíssima em tudo, mas ela fazia de tudo para colocar na minha cabeça de que eu era capaz. Eu sempre, de tudo que acontece em minha vida, todas as vitórias que hoje eu celebro, que todas as coisas que acontecem hoje de bom em minha vida, eu lembro das vozes que minha mãe falava para mim. Ela falava assim: Cário, você consegue, Cário, você é capaz, Cário, você é um vencedor. Ela sempre falava coisas boas para mim. Minha mãe, ela sem saber, depois de muito tempo que eu via entender que as palavras que minha mãe falava virou uma semente que germinou no meu coração e brotou algo que as pessoas não acreditavam, mas ela acreditava e ela plantou isso. E eu não vejo limite para lugar nenhum, para estar em lugar nenhum com pessoas que possa ser a mais importante para mim. Não tem diferença nenhuma. Hoje eu entendo que ela plantou isso na minha vida através das palavras que ela falava. Minha mãe, eu não lembro dela jogar palavras de maldição sobre a minha vida. Eu lembro das histórias que ela contava de pessoas que falavam que eu ia crescer um marginal, que eu ia crescer um desnaturado, que eu ia crescer um analfabeto, que eu ia crescer uma pessoa sem futuro. Ela contava essa história aqui pra mim. Mas ela falava pra mim assim: mas eu não vejo nada disso. Eu vejo você um vitorioso, eu vejo você uma pessoa que vai ajudar muita gente, eu vejo você um cara de sucesso, um menino de sucesso. E eu acreditava nisso que minha mãe falava, porque a minha mãe era usada por Deus para poder me abençoar. E muitas vezes, pai, mãe, você preste bem atenção no que você está plantando dentro do coração dos seus filhos. Porque uma palavra de motivação, ela é muito importante para que ele entenda, porque você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que é referência para ele. Então, você tem que ter essas palavras para poder falar para os seus filhos. Você pode chamar ele de doutor, você pode chamar ele de campeão, você pode falar para ele assim: ó, você consegue, porque você é filho de fulano. Aí você fala o seu nome, que conseguiu vencer na vida até hoje. Então você vai conseguir muito mais do que eu. E eu creio nisso e peço a Deus, porque a tua boca é profética. A tua voz, ela é profética no mundo espiritual. Se você não sabe, você pode tanto amaldiçoar como abençoar. Em Efésios 6 fala que para os filhos honrar os pais, para que a vida seja longa na terra. Porque os pais têm o poder sobre a vida dos filhos. Você crê nisso? Você faz isso? Creia nisso e comece a praticar isso em nome de Jesus. O Senhor, Ele fala para nós assim, para tu ver como o inimigo, ele coloca palavras em nossa cabeça, que ele fala que nem digno nós somos de estar na presença de Deus. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa cabeça vozes que falam que a gente não é digno nem de orar a Deus, que a gente não é digno nem de clamar ao Senhor. Mas o Senhor, ele fala totalmente ao contrário do que o inimigo coloca em nossas cabeças. Ele fala assim, ó, que nós já fomos perdoados. Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento.
A gente, quando peca, a gente não peca outra vez, a gente peca pela primeira vez, porque aquilo que a gente pecou, se arrependeu, o Senhor ele pega, coloca dentro de um saco e joga no mar de esquecimento. Ele nem lembra mais o que aconteceu contigo ontem. E ele começa a zerar as situações. Por isso que ele fala, quando perguntam para ele assim, Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? Ele fala 70 vezes 7. Todos os dias, 70 vezes 7. Então, nós temos que perdoar a toda hora, assim como ele nos perdoou. Porque se não fosse a sua misericórdia e graça, nós não estaríamos aqui nessa live hoje glorificando o nome do Senhor. Ele diz que nós já fomos perdoados. Ele não fala que vai nos perdoar. Ele diz que nós já fomos perdoados. Ele assegura que está comigo, que está contigo em todos os dias. E ele fala assim para mim e para você, não temas, que eu estou contigo. Jesus ele fala isso para nós todos os dias. Não temas, eu estou contigo. Será que ainda lhe resta dúvida? Em qual voz você precisa seguir e dar ouvidos? Responde aí para mim. Você ainda tem dúvidas? Quando você for se aconselhar com alguém, se aconselhe com alguém que não tenha sentimento em cima daquilo que você vai falar com ele. Que ele possa ser uma pessoa centrada, uma pessoa que tenha a razão acima da emoção na hora de responder. Que não responda pelo que você acha, e sim pelo que Deus falou com ele para que ele venha responder. Porque muitas vezes a resposta que é negativa, ela tem um propósito futuro, que muitas vezes lá na frente você vai entender. Como eu creio que já muitas respostas que foram negativas, que você no início ficou triste, mas o Senhor falou contigo, falou não, você se entristeceu, chorou, se esperneou, gritou, mas depois lá na frente você agradeceu a Deus sabendo que aquilo que você queria, que Ele falou não, e era uma armadilha para a tua vida, ia te fazer sofrer demais. E você só sofreu por aquele momento, porque ele falou não. Mas na sequência, você viu que era o melhor caminho a seguir. Não é verdade? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Independente de tudo que aconteça em nossas vidas, o Senhor permanece fiel. Permanece maravilhoso. E Ele sempre vai estar nos aconselhando, nos dando a sua voz, através do Espírito Santo, para nos direcionar pelo caminho melhor. Pelo melhor caminho, pelo melhor lugar, para nós estarmos nas melhores companhias. Muitas vezes nós falamos assim para o Senhor, Senhor, afasta de nós aquelas pessoas invejosas. Senhor, afasta de nós aquelas pessoas que só quer o nosso mal, que parece ser nosso amigo, Senhor. Afasta de nós. Aí o Senhor vai lá e afasta. Senhor, estou me sentindo tão sozinho. A pessoa que era minha melhor amiga hoje não está mais na minha vida, Senhor. Traz de volta. Mas tu quer a pessoa de volta ou tu quer que o Senhor afaste as pessoas de você? Você tem que saber o que você quer para que você possa ouvir a resposta correta. Amém? Glória a Deus. Eu finalizo a live por aqui.